Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está assistindo, nos dando o prazer aqui de ver o Imóvel na Pauta. A gente hoje vai cumprir a nossa missão de trazer informação relevante, né, Diogo? É, isso aí. Aqui nós estamos hoje com uma pessoa que vai trazer muito da história do mercado imobiliário, não só do Rio Grande do Sul, do Brasil, que tem, embora jovem, décadas de atuação. E é esse tipo de informação que a gente pretende trazer em atenção aos 48 anos da nossa empresa, da Imobiliária São Vicente. É conteúdo relevante para vocês assistirem. Já estão curiosos para saber quem é? Muito, né? muito. Mas então eu vou resolver essa curiosidade de vocês. Gustavo Koznitzer, muito bem-vindo, muito bem-vindo. Então, é um prazer te ter aqui. E nos conta um pouco, a gente apresenta em 30 segundos quem é o Gustavo no mercado imobiliário. Primeiro, para contar a história, eu achei que estava me chamando de velho, e depois fez a correção que eu sou novo, não sou tão novo assim, né? 53 anos, mas eu acho que tem muita história para contar mesmo. Estou bem feliz de estar aqui, poder contar um pouco dessa história, uma das pontas. Respondendo o que eu sou, tenho 53 anos, sou engenheiro de formação, minha especialização foi em finanças, então tenho uma pós-graduação em finanças, tenho uma pós-graduação em gestão imobiliária, enfim, e transitando entre dois filhos e transitando entre o mercado imobiliário e financeiro e unindo essas duas pontas aí há pelo menos 3 décadas. Que legal, que legal. Deixa eu te perguntar, tu é engenheiro, estudou em natural de Porto Alegre, então Porto Alegrense aqui? Isso, sou porto-alegrense, fiz engenharia, nasci em Porto Alegre, vim de família de incorporador. Olha aí. Nasci quase dentro de uma obra. Os assuntos de fim de semana era o saldo negativo da obra, talvez seja um trauma. Então praticamente nasci dentro de uma obra. O assunto de final de semana dentro de casa era o saldo negativo dos empreendimentos, então esse é o trauma. A grande matéria-prima do setor não é tijolo, não é cimento, não é aço, é dinheiro. É dinheiro. Eu nasci com cimento na veia, mas ouvindo falar da falta de dinheiro para fazer um empreendimento imobiliário. Né? Então meu pai tinha uma incorporadora pequena, o famoso preço de custo, foi sócio era primo do Adolfo Starosta, então poxa, olha aí. depois se separaram. Tu é primo do Márcio, então? Eu sou primo do Márcio, sim, sou primo do Márcio, comecei fazendo preço de custo, aí trabalhei um pouco com ele. Trabalhei na incorporadora. Na incorporadora, uma incorporadora pequena. Como é que ela se chamava? Custo, era RGK, quando ele saiu e montou, enfim, era engenheiro recém-formado e fizemos uma pequena incorporadora. Ele era Raul Koznitzer, o nome é vivo ainda. Enfim, uma incorporadora de preço de custo, como essas várias aí. Que tinham muitos naquela época. Tinha muitos. Hoje não tem tanto. Não, o mercado começou, porque também falta de, enfim, não existia aí opções de financiamento, acabava fazendo grupos de investidores. O financiamento da produção não tinha também? Não era assim, nos moldes que se tem hoje não existia. A gente está falando de quase 4 décadas atrás, né? É tempo. E aí, vendo aquele mundo, eu já sempre tive, enfim, me formei, sempre tive uma cabeça muito financeira. Né? Estudei bastante na engenharia, assim, aqueles cálculos integral, diferenciados, para onde é que eu vou usar isso aqui? Mas sempre tive na minha cabeça, isso vai me dar base depois para onde eu quiser seguir. E depois essa especialização em finanças. Então sempre fui um curioso, assim, então lendo livros, assim, falando há 3, 4 décadas atrás, então eu lia Warren Buffett, a história dos Soros e valuation, enfim, lia aquilo lá, não sabia muito bem para quê, mas estava sempre lendo, sempre fui um cara que gostou de estudar e gostou de ler, e temas que normalmente as pessoas não se interessavam, né? Não sei porquê, eu tinha aquilo, e vendo aquilo jovem, eu vi aquela incorporadora do meu pai e disse, cara, isso aqui não dá dinheiro, isso aqui é uma loucura, isso aqui eu não entendo, isso aqui eu não quero para mim, nem para o meu filho, eu não quero ficar aqui, eu quero outros caminhos para mim. Mas é o jovem, ele percebe que está errado, mas também não tem as soluções. Sim. Tu disseste que fez uma pós-graduação em finanças? Isso. Foi logo na sequência? Não? Logo na sequência, porque eu sempre tive essa sede por conhecimento. Então eu tinha sede por conhecimento e a sede por crescer, sede profissional, mas sempre eu acho que eu consegui unir os dois. Né? Até acho que no início de carreira a gente fica muito mais com sede de crescimento e ganhar dinheiro, e depois, com o passar do tempo, percebe que é mais importante tu construir bem a tua história e deixar que esse venha na sequência. Sim. Enfim, então eu acabei mais ou menos por isso, sem ter um direcionamento, mas eu preciso aumentar a minha diferenciação vai ser
justamente em conhecimento. Então, aí fui para essa área de finanças mesmo. E aí, com conhecimento de engenharia, até tem uma história engraçada, que eu estudava engenharia na URGS, que era dificílimo na época, ainda é. E fui um aluno de destaque mesmo no vestibular, na engenharia, e não sabia, e fui para administração na PUC também. Olha aí. E chegava na PUC, aí fazia a prova, nunca ia na aula, disse, pô, e tirava 10, 9, disse, pô, esse cara é o Einstein. Disse, não é que é o Einstein, os caras aqui estão ensinando a tabuada, eu estou lá fazendo, e estou fazendo o diferencial. Sim. Então, mais corroborou a minha ideia que só o conhecimento é importante. Isso está que eu estou tendo é o conhecimento. E aí, enfim, então tive essa base teórica de finanças junto com a engenharia que me ajuda até hoje e não paro de aprender. Tu olha lá minha estande, os temas seguem lá na minha estande, o conhecimento segue entre as minhas prioridades. Não, e interessante, né, Diogo, a gente sabe do que tu faz hoje e ainda que tu não soubesse claramente, tu relatasse aonde é que tu ia usar esses conhecimentos, acabou que tudo fez sentido. Tudo fez sentido, a origem de tudo, né? E aí, quando tu te formou, qual foi assim, a tua primeira experiência profissional? Foi dentro da construtora do teu pai, depois tu saiu, enfim, fala um pouco do início da tua trajetória profissional. Perfeito. Então, fiquei muito pouco tempo com meu pai, que eu disse, cara, eu quero fazer outra coisa. O bom é que meu pai aceitou que eu saísse, não forçou, acho que foi uma decisão correta, e queria ir para o mercado financeiro. Tanto essa leitura, como na época havia um filme Wall Street, Poder e Cobiça. Eu disse, cara, esse é o que é o mundo, eu quero trabalhar em Wall Street. Isso acho que há 40 anos atrás. Não, 40 não, que eu teria 13, mas há 35 anos atrás. Isso, o primeiro. O primeiro. Muito legal, Greed is good. The money never sleeps. Exato. Sensacional. Outras épocas, né? E aí queria ir para o mercado financeiro, mas não existia isso no Brasil. Eu acabei numa financeira aqui, Portocred. E aí o trabalho era uma financeira, fiz grandes amigos, comecei a trabalhar. Quem trabalhava lá também, Marcelo Maisonave, fundador da SP, trabalhávamos assim lado a lado. Que legal. Era uma financeira, ele também queria outros voos. Essa história é bacana também. Aí ele, enfim, o bom é que depois ele confirma essa história, né? Porque todo mundo pode falar que a história hoje aliás, ele confirma e o fechamento da minha história, da minha carreira, dos meus negócios confirma. Enfim, ele saiu para abrir a XP, saiu da financeira, porque queria trabalhar com ações, que era o sonho. Ninguém comprava ações no Brasil, era um mercado que não existia. Home broker, não existia internet naquela época. Né? O que se tinha de ações era traumas que se perdeu dinheiro, enfim. Então ele saiu para abrir a XP, que era o início da internet, o início de ter um negócio de venda de ações, e foi abrir a XP. Com o Guilherme Benchimol. Com o Guilherme Benchimol, que era o carioca que tinha. Conheceu? Claro, não, conheci, fui todas aquelas historinhas ali do escritório deles na. Florencio? Não, antes, na Felipe Neri, escritório pequenininho. E, enfim, eu conhecia, batia papo, ia lá, tem uma história. Aí o Marcelo me convidou para ir, fui lá falar, aí, enfim. Aí estava lá, ainda falaram, pô, essa cadeira é tua, vem para cá, senta aqui, trabalha com a gente. Quem é que trabalhava lá nessa? Era ele, o Benchimol, a estagiária que depois que virou sócia, e eu acho que tinha mais um que hoje é o Thiago Kretzmann, que é o CEO da Chrome Invest, que é aquela história do primeiro estagiário, que a Chrome Invest é o family office da Jaimar, que faz os investimentos financeiros, que é um cara muito fora da curva. Aqui no livro está lá o primeiro... Como é o nome dele? Thiago Kretzmann. Pilpa? Isso. Ah, mas eu só pontuei porque a história é engraçada, mas essa história não é minha, né? É engraçada porque tem o link depois que finaliza. E eu fiquei pensando, disse, pô, vender bolsa no Brasil, internet, que nem no telefone, cartão, esses caras vão quebrar em 6 meses fazendo isso no Brasil. Eu brinco, disse, pô, essa é a minha visão de futuro, né? Minha visão de negócio de futuro. Disse, pô, eu preciso. E outra coisa que eu acho que é uma lição importante para quem está começando, eu queria saber quanto é que era o fixo. Eu gostava, então, quanto é que eu fixo? Não, meu amigo, aqui não tem fixo, aqui tu vai trazer cliente, aqui tu vai ganhar. Eu disse, pô, eu preciso de algum fixo, eu vou gastar, eu saio para jantar, saio... Então também é um pouco dessa visão de mercado, mas olhando para trás eu acho que foi muito desse negócio, pô, será que não tem nada para me pagar? Então os erros assim também, aposta um pouco às vezes em negócio de futuro e pensa menos no imediato do mês. E aí, pô, onde é que vai, onde é que não vai?
preciso fazer alguma coisa, não quero ter incorporadora familiar, não tenho capital e mercado financeiro não existe. Aí um outro amigo, Marcelo Pegoraro, que tinha sido não só meu amigo de Atlântida, como meu colega de faculdade, falou, pô, a Rossi, que é uma super empresa, tem capital aberto na Bolsa, abriu em 1997, está abrindo operação aqui no Rio Grande do Sul e quer fazer crescer a operação e está procurando profissionais. Confesso que quando ele falou isso, eu pensei muito mais nessa questão de uma empresa de capital aberto, tem isso, essa empresa, para esse tipo de negócio me interessa trabalhar. E aí entrei na Rossi em 2001. 2001. Bom, convenhamos que entre trabalhar numa garagem, vamos dizer assim, na Felipe Neri, sem nenhuma remuneração no mercado que não existia, e entrar numa empresa de capital aberto... Sim. A lógica é entrar em capital aberto, né? Sim, mas aí eu vou te dizer, eu tinha uma remuneração, mas quando eu entrei pagava tão pouco que era quase nada, tá? Mas era assim, se eu tivesse que pagar para ter voltado atrás para trabalhar e ter tido essa jornada, eu teria pago. Sim. Então, corroborando também Aí a Rossi abriu o escritório e tu começou em que posição? Supervisor de incorporação, que eu não sabia nem muito bem o que era isso, tá? Acho que vale a pena até como é que culminou nessa abertura da Rossi. A regional já estava aberta aqui, né? A Rossi primeiro, a Rossi vem do grupo Rossi, que é da família Rossi, Dr. João Rossi, Dr. Edmundo, que eu posso dizer que, para mim, ainda são os maiores empresários da história do mercado imobiliário. Eles começaram como empreiteiros aí grandes empreiteiros, eles fizeram parte aí da história do Brasil, então várias, inúmeras, aqui para o sul, para poder... Eles fizeram parte assim da Itaipu, eles fizeram, mas aqui para o sul, a Elevada da Conceição foi uma obra do Grupo Rossi, parte da Freeway, então eles eram a maior concreteira, a Engemix era deles, a Engevix, que era uma empresa de projetos. Então, a parte da construção e do milagre econômico brasileiro, o Grupo Rossi esteve presente. Estão sempre com grandes negócios e em várias áreas ligadas à engenharia e vendendo estas posições, estas empresas. A Engevix até hoje é uma grande construtora, a origem do Grupo Rossi. A Engemix foi vendida para o Grupo Votorantim, e sempre assim muito capitalizados e já tiveram algumas incorporações e montaram, na verdade, uma incorporadora, a incorporadora que foi a Rossi, que na ocasião criaram o Plano 100, né? E o Plano 100 o que era? Não tinha financiamento no Brasil. Então o Plano 100 era um misto de um produto replicável muito bem feito, apesar de uma construção. O produto, quando a gente fala, é um produto vendável, mas uma construção super eficiente e que, obviamente, tivesse um preço competitivo, uma equação financeira, que era um autofinanciamento, então vendia em 100 vezes, e como era um empreendimento, tinha que ser empreendimentos grandes, por quê? E faseado, porque lançava tudo junto, tinha que ter uma velocidade de vendas muito forte, então o fluxo dos primeiros, do todo, pagava a construção aí das primeiras torres, né? E um marketing agressivo. Então, naquela época, até estava interessante aqui que tem um quadro do lançamento do Jorge Sana, não é Jorge V, Jorge Sana. Na época eu falava que foi uma hora, mas também era a São Vicente fazendo essa propaganda na Zero Hora. O mercado funcionava assim. Os grandes incorporadores de São Paulo falavam com o Grupo Lopes, com o pai do Marcos Lopes, ele comprava todas as páginas do estado de São Paulo, ele determinava, falava qual que ia ter que ser o produto e fazia o lançamento e a estratégia comercial, esse no mercado imobiliário. Sim. Então a Rossi também foi disruptiva de profissionalizar esse marketing imobiliário. Então o Plano 100, fechando a terceira, era esse marketing comercial muito agressivo, que eram os grandes stands de venda, ter um marketing que patrocinava novela da Globo, e foi um sucesso enorme. A Rossi chegou a ter 40% do mercado de São Paulo. E aí esse é um negócio, o João Rossi falou para mim isso, ele falou, não tem case mundial de empresas de países continentais que atuam nacionalmente, nós vamos ter que inventar isso. E isso só é possível se eu tiver um produto e um processo replicável. E aí veio o Plano 100, agora eu vou replicar isso. Na década de 90. Isto, apesar de ser engenheiro, eu sou ruim de memória de dados, sou bom de conta e ruim de memória. É na década de 90 alguma coisa entre 90 e ano 2000, tá? Na década de 90. Então, porque eu lembro,
Lembra do Plano 100? Lembro do Plano 100. Eu lembro que era tipo 100 parcelas de 100 reais, eu não sei, 10 anos, eu sei que era 100 reais a parcela do Plano 100, não era isso? Tinha uma entrada, não, o Plano 100 era 100 parcelas, tinha uma entrada que era uns 20, 15%, que era para pagar essas despesas iniciais, que dizia, não, tu paga as 15 adiantada e o resto 85 parcelados com juros embutidos, né? Sim. Na verdade é isso, botava o custo, na verdade não tinha custo financeiro, porque o prazo final era o prazo, as últimas torres tu entregava lá no final do prazo, deixava o resultado lá para frente. E parcelas fixas? Parcelas fixas reajustáveis pela inflação, né? O Brasil sempre tem que fazer um reajuste pela inflação. Plano 100 para quem quiser entender o produto ali na frente do shopping, aquelas torres, os palácios de Itália, que é aquelas torres terracota. Até hoje é um produto legal na frente do Iguatemi. Sim. Né? Ali do Jardim Itália lá em cima na Protásio, então são os foi junto, no caso, com a Goldstein, né? Isso, então. Aí a Goldstein, como outras empresas, não tinha capital, não tinha financiamento, como vários, aliás, como é o normal no Brasil, o ciclo aí, de economia no Brasil é não ter capital abundante, não ter financiamento, foi lá, procurou o Grupo Rossi foi lá e fez uma sociedade, então o Plano 100 era Grupo Rossi com a Goldstein para fazer o Plano 100 no Sul. Né? Então, sucesso, foi um ciclo super virtuoso de sucesso, enfim, uma parceria super exitosa, né? Alavancou a Goldstein bastante também. Alavancou a Goldstein foi para outro patamar também, porque a Rossi, com tudo isso, então teve essa sinergia, essa transferência de todos os aspectos que uma empresa de capital aberto, com essa dimensão. Né? Então, obviamente, as empresas, as pessoas que são competentes aprendem e acabam replicam e às vezes melhoram. Né? Esse é um aprendizado, não precisa, aprende com os erros dos outros e copia o que faz de bom. E já tinha capital aberto em 97, aí o financiamento do Brasil voltou, esse modelo se esgotou. Essa questão exitosa abrir o capital, o investidor foi um investidor estrangeiro institucional. Né? Isso em 97 a Rossi já tinha capital aberto. E aí, outro ciclo, agora o Brasil, num momento que pode ter outro ciclo de juros baixos no mundo, um momento de crescimento, investidor institucional olhando para o Brasil, temos que crescer no mundo, nos preparar para um ciclo de capital abundante no Brasil, de crescimento econômico, precisamos ter esse crescimento orgânico. Aí, antes, o Rodrigo Martins, que hoje é diretor da Cirela também, né? O Rodrigo Martins, na verdade, tinha sido executivo em São Paulo, também um executivo de sucesso na época do Plano 100, e o Rodrigo me contratou numa lancheria também que precisava, o que tu faz, o que não faz. Eu também não sabia muito bem o que eu ia fazer na Rossi, deu sinergia. O Rodrigo foi meu padrinho de casamento, meu amigo até hoje, e me contratou. Então, o início da regional da Rossi, o mérito é do Rodrigo, que montou o Iguatemi Corporate, que foi um ícone na cidade, o Rodrigo comprou. Eu entrei na fase de finalização do produto, né? E tem uma história muito interessante aí do lançamento. Já tinha feito os negócios na fase de finalização e lançamento. Enfim, então tem uma história muito interessante, assim, muito engraçada e folclórica, assim, desse lançamento, né? Eu entrei nessa fase, eu acho que faltava um ano para lançar, alguma coisa assim, alguma coisa próximo disso. Eu entrei muito para a finalização do produto, viabilidade, era eu que mergulhava de cabeça nisso, com essa visão e tocando. A empresa era muito pequena e os negócios eram grandes. Aliás, foi um negócio que isso me marcou também. O melhor modelo corporativo que tem são negócios grandes e empresa pequena. Esse é o melhor modelo que tem. Continua com cabeça de empresa pequena sempre. Os negócios têm que ser grandes, os resultados têm que ser grandes, mas a empresa não necessariamente tem que ser grande. Que aí tu perde eficiência e o negócio pode ser grande e vira um negócio ruim. Crescer com perda de eficiência não é um bom crescimento. Tá? Ou um crescimento com uma perda de eficiência além do que pode ser aceitável ou comprometer a própria rentabilidade do negócio. Enfim, aí eu estava lá, a gente fazia tudo, fazia stand de venda, comprava, era tudo comigo, né? Quando tu falou assim, eu fui numa empresa de capital aberto, mas eu não era o cara que ia na B3, eu era o cara que arrumava o stand, que arrumava o quadro, outra escola também, né? Eu era engenheiro formado, tinha vindo uma família de incorporador, mas eu não queria nem saber, tinha que ir lá no final de semana, literalmente, a gente ia lá e carregava sofá e botava no lugar certo.
Nós estava lá e levava a família, levava a namorada, levava todo mundo, a gente vivia aquilo lá, não queria saber se eu ia ganhar bônus, se eu não ia ganhar bônus, era aquilo lá virou minha vida. Tá? Vestiu a camisa Total. Eu nunca me senti... Aliás, isso até é um tema que às vezes, confesso que até me irrita um pouco, ficar dividindo, o cara é empreendedor, cara, se o cara trabalha e não tem o espírito empreendedor, a carreira dele é limitada, eu nunca me senti. Eu sempre me senti lá que eu estava trabalhando estava trabalhando para a roça, mas era eu que estava entregando lá. Então eu acho que o cara tem que sentir isso. Aliás, e também um empreendedor, se ele não é um empreendedor e não bota a mão na massa, não está lá, cara, ele é o acionista da empresa e reza para encontrar alguém melhor que ele para fazer. Tá? Senão essas coisas não se dividem. Uma coisa é o acionista e investidor, outra coisa é quem está tocando o negócio. Um investidor, todos podem ser. Eu posso comprar uma ação na B3, eu sou tão dono como o cara lá que... A diferença é se é controlador ou não, mas eu sou tão dono quanto. Então, acho que o Brasil, enfim, essa mentalidade, que é uma mentalidade de economia mais desenvolvida, vai chegar no Brasil. Mas, enfim, quero tangenciar para os dois cortes já muito bons aqui, né? Sobre como gerir uma empresa e como tocar a sua carreira, né? Muito bom, Guto. Para outros assuntos, tá? Aí eu disse, eu tenho que fazer tudo. E na época, eu fazia tudo, vestia a camiseta, tem que vender, tem que sair. Era um negócio assim, cara, só que era a divisão de águas, porque a gente só fazia negócios menores. O Iguatemi Corporate era um negócio, obviamente, muito emblemático, né? Na frente do Iguatemi, até hoje. Aliás, me lembrei da segunda história folclórica, né? Então, eu trabalhava no projeto, o João Rossi, e eu cuidava da questão de definição, o João Rossi falava... Tem que ser o melhor, a gente tem que pegar o melhor arquiteto, que foi o Bote Ruban, tem que ser triple A, ver o que tem, não, cara, tem que ser o melhor em Porto Alegre. Na época tinha o Carlos Gomes, tem que ser o melhor. Aí eu olhei o elevador, pé direito, fui com uma trena lá, tem que ser mais alto. Eu disse, a gente botou, aí eu botei, falei pro cara que estava especificando, aumenta o pé direito do elevador, tem que ser mais alto, porque chamava muita atenção o pé direito do 222. Já tinha o 222, já? Já, o Carlos Gomes Center ali. Isso, da Vajama. Não. Qual o 222? O Carlos Gomes Center ali, de quem vem do aeroporto à direita? Não. Não, da Soledade. Da Soledade, onde é o Mãe de Deus ali. No Mãe de Deus Center. Isso, o Carlos Gomes Center. Aquele era a referência Aquele era o melhor de Porto Alegre, era o grande Triple A de Porto Alegre. Que ainda é um excelente prédio. Né? Ainda é um prédio maravilhoso, conceito maravilhoso. A gente tinha que ser mais do que aquilo, uma arquitetura mais moderna, trouxemos o Bote Ruban. E o João Rossi botou essa meta para vocês. Qual o melhor, você tem que ser melhor. Tem que ser o melhor. Eu disse, tem que ser o melhor. O elevador, eu disse, o elevador tem que ser mais alto. Eu fui lá... Mediu com uma trena no elevador, né? Medi com uma trena, depois eu volto para o elevador. E aí tinha que vender. Então eu fazia isso, desde medir uma trena, tinha que vender. Eu sempre fui bem relacionado, porque eu acho que eu sempre fiz muitos amigos, assim, toda essa... Acho que mais do que parceiro de negócio, a gente acaba fazendo amigos nessa jornada. Eu disse, cara, eu não podia vender direto, mas, cara, tem investidor, cara, terrenista, cara, deixa que eu atendo aqui e vou tentar fazer uma venda sabendo que, enfim, meu papel não era esse. Sabia que era investidor, na época, acho que vou falar um nome até como homenagem, o Ivo Guini, pai do Rafael da Guini, meu colega de faculdade, meu amigo, sabia que era investidor, que gostava, ofereci, fiquei lá negociando, ele já tinha feito um negócio com a Rossi, atendi ele, vendi um andar inteiro, melhor. Então, ancoramos, eu fiz não ganhei nada, não era corretor, era um cara que tinha negócio com a Rossi, e para ancorar ali aquela cota de investidor, eu acabei vendendo para o... Mas acho que reflete bem o que você está falando do início sobre a carreira do profissional, né? Não era o teu papel, mas tu foi lá e fez mesmo sem ganhar. Exato. Fui lá, fiz, enfim, atendi outras famílias importantes também, ia lá, ajudava, queria vender, queria fazer um negócio de sucesso. A maquete, a gente fez um mega plantão de vendas, assim, monumental, a maquete era monumental também. E aí eu olhei a maquete era alta e tinha toda a parte terra, assim, eu sou alto, para não dizer que eu sou baiano, sou alto, tá ruim de enxergar. Aí o João Rossi veio, cara, o João Rossi chegava, parecia assim, parecia a estrela de rock, assim, né? Vinha assim, era o grande evento, a gente ficava ali e tal, cumprimenta, não cumprimenta, não se sabe. E entre as minhas funções também era cuidar do stand, fazer o stand, construir o stand, era eu que fazia isso também.
Ele disse, pô, isso aqui não dá para enxergar, tá ruim, quem é que botou esse negócio nesse andar, tal. Aí ele ficava num pedestal, e eu disse, quem sabe não tira o pedestal. Ele disse, pô, quem tira o pedestal? Vai deixar a maquete baixa, esse prédio é maravilhoso, tem que ser alto. Eu disse, pô, me deu uma missão impossível. Ele quer que enxergue ali só se o cara ter 2,20 m, não posso baixar o pedestal, o que vai fazer? Eu disse, a bola está comigo, o João Rossi deu essa missão, eu disse, pô, eu vou ter que fazer isso. Ele me conheceu, aí eu fui lá e disse, cara, eu vou ter que fazer um banquinho. Eu disse, cara, mas vai ser o banquinho mais foda que já fizeram, só que tinha que ser de um dia para o outro. Cara, eu parei tudo que eu estava fazendo, saí correndo, não era para agradar o chefe, era porque ele tinha razão, cara, tinha que mostrar a maquete. Cara, saí, peguei, fui num estofador, forrei o banquinho, cara, ficou um negócio assim maravilhoso. Chegou lá no lançamento, assim, puta, cidade bombando, cidade inteira lá, mega sucesso, ancorado bem, com aquelas vendas, a primeira que eu tinha feito. Cara, o banquinho, o João Rossi subiu no banquinho, ele subia, levava todo mundo vinha a maquete. Cara, e todo mundo queria falar com ele chama o Gustavo. Cara, chama o Gustavo. Aí eu disse, pô, ele vai me dar os parabéns pela venda, né? Virei conhecido na Rossi, vai me dar os parabéns pela venda. Ele me deu o braço e falou assim, tem futuro na empresa. Tem futuro na empresa. Eu achei que era para ver. Esse banquinho está perfeito. O mais difícil numa empresa é encontrar gente que faça o que a gente pede. Olha só. E aí qual é o folclore? Eu cresci na empresa, virei um diretor relevante, um diretor corporativo da empresa, dos diretores mais importantes da empresa. Todo mundo fala que é por causa do banquinho. Essa é a piada até hoje, que eu sou o cara do banquinho. Mas uma outra lição, eu disse, cara, não pensa só no macro, cara. Porra, pensa no detalhe. No mercado imobiliário ainda, o sucesso é dos negócios mais... Eu atuo em mercado financeiro também. Posso dizer que o mercado imobiliário é mais complexo, se o cara faz bem feito e pensa em todas as coisas que tem que fazer. Mas o sucesso no mercado imobiliário é a soma de vários inúmeros detalhes feitos com excelência. Então não adianta o cara ser o gênio de alguma coisa e não cuidar do detalhe que ele vai quebrar. Então, cara, cuide do detalhe, isso é relevante para o sucesso da empresa. E esse é o filme que eu vejo, já vi repetido várias vezes, é o filme que a gente fez na Rossi e errou, que é o descuido dos detalhes, e os detalhes acabam, às vezes alguns detalhes são detalhes relevantes, que comprometem a rentabilidade, e a empresa acaba eventualmente até quebrando. E eu vejo as empresas fazendo exatamente esse mesmo erro, de formas diferentes, com estratégias diferentes, o erro maior ou menor, mas esse erro é clássico. De não atenção aos detalhes. De não alcançar os detalhes, olhar o crescimento, olhar de qualquer jeito. Olhar a última linha e a forma que o mercado de incorporação se faz contabilidade, que é descasado o lucro com o fluxo de caixa. Então o incorporador se acha que está rico porque tem um balanço bom, mas quando o negócio realiza, é o distrato, é o estouro de obra, aquilo ali desaparece e ele não sabe de onde é que vieram os problemas. Pois, doutor, eu acho que tem muita história, não sei nem, é difícil ganhar da gente pegar o norte aqui, mas não posso deixar de passar pela incrível história de sucesso que foi a Rossi, que tu coordenou aí nessa carreira que começou com o sofá, terminou que tu te tornou CEO da Rossi Sul, acho que, né, foi isso aí. E a Rossi, eu lembro como corretor, como imobiliária, né, da potência que foi. Então essa ascensão, acho que tu poderia nos contar um pouco, e o que tu aprendeu, o que tu viu com isso tudo, né? Pô, legal. Não, a gente fez muita coisa e assim, as pessoas não têm a percepção assim da dimensão que era a Rossi, tá? E, enfim, minha carreira foi progredindo, aí a Rossi cresceu, precisava ter diretores corporativos em São Paulo, o Rodrigo foi para lá e me indicou que era meio que o caminho natural. Aliás, passou muita gente boa, né, pela Rossi. Eu acho que um dos méritos assim que eu tive também é sempre ter gente boa do meu lado e gente melhor do que eu, e então passou muita gente lá. Pô, o Arthur Malcom começou lá, fez estágio, e eu disse, cara, esse cara vai dar certo. Desde o primeiro dia que ele fez estágio lá, eu tinha certeza que ele ia dar certo. Pô, terminou aí, diretor corporativo, sócio do Quinto Andar, Stanford, então, enfim, Michael Soper trabalhou lá, o Fernando Pegoraro,
o João Harter, o Gustavo Barreto, que é CEO de outra empresa, enfim, vou parar de falar porque vou esquecer de nomes, assim, mas muita gente boa, assim, passou, cara, gente boa, comprometida e, logicamente, o mérito é deles, mas é meu que, pá, é um pouco meu, também errei, mas, cara, bota esses caras para trabalhar e vamos dividir esse piano aqui. E eu falo que a Rossi, até hoje, eu conheço a cozinha de várias empresas grandes de capital aberto. A Rossi até hoje é a empresa que eu vi que tinha os melhores processos. Já sei que tu gostaria de perguntar, mas como é que com tudo isso foi mal? Uma pergunta interessante. Mas depois a gente chega lá. Foi muito bem antes, né? Foi muito bem antes. Era uma empresa muito de processos. E os 3 pilares do business de incorporação é o financeiro, é a engenharia e é o produto, enfim, e o comercial, são esses 3 pilares. E a Rossi executava os 3 com excelência, tá? Extremamente com excelência e tinha processo para tudo. E essa questão aí da perna do financeiro, a Rossi, a primeira operação de securitização no Brasil foi feita dentro da Rossi. A Brazilian Securities, que era uma sociedade, Grupo Ouro Invest, que depois foi vendido, a Brazilian Securities, que depois foi vendido para o BTG, era uma sociedade do Grupo Rossi com a Ouro Invest, que foram para os Estados Unidos entender como é que se funcionava a securities imobiliária, para real estate. No Brasil não existia isso, era BNH, ou era um crédito dentro do banco, e trouxeram isso e fizeram a primeira operação de securitização dentro da Rossi. Primeiro FIP parceiro com a Grifo, do Stuberger, que depois que hoje é a Verde, um FIP terrenista, que ao invés de botar o Family and Friends, o amigo, o parente, trouxe um fundo para fazer um fundo terrenista para fazer. Isso tudo foi feito, inventado dentro da Rossi. Então, fazendo o link, eu bebi muito desta fonte, desse início e dessa estruturação desse mercado de capitais voltado ao mercado imobiliário. A Rossi sim foi protagonista nisso e eu era um espectador interessado no nascimento disso. Enfim, e a Rossi já tinha capital aberto, vinha um ciclo de crescimento econômico, a Rossi já estava se preparando para esse ciclo de possíveis IPOs que vinha. A Rossi era a primeira da fila porque já tinha aí capital aberto e a ideia era crescer com alguns processos, mas agora com uma visão um pouco diferente, assim, precisamos de gente local com mais conhecimento de mercado, porque vai ter demanda para tudo, então a gente precisa entender de vários mercados. Aí nisso que a gente entrou nesses locais e não só importando aí executivos de outras praças, alguém mais conhecedor do mercado local. Então a gente começou a atuar em todos os mercados, né? Isso vale loteamento, comercial, muito baixa renda. A gente fez uma escola, a gente chegou a lançar no Rio Grande do Sul mais de 5.000 unidades de baixa renda. No alto padrão, a Melnick vinha, as empresas como um todo tinham dificuldade, não tinha capital, né? A Melnick era uma empresa pequena, com dificuldades. Eu, enfim, sou amigo de infância dos Melnick, o Juliano Leandro são dos melhores amigos até hoje. A gente fez essa aproximação. Eu sabia que a Rossi não tinha a mão de alto padrão, o DNA da Rossi sempre foi... Eu brincava que era uma tendência, era um DNA, e as empresas têm DNA e têm anticorpos. E o DNA e o anticorpo da Rossi era uma empresa de classe média. Aliás, outra coisa que eu vejo em Porto Alegre, não tem uma empresa de classe média, é o grande mercado de Porto Alegre, uma super oportunidade, todo mundo querendo ir para alto padrão, aí o incorporador não olha o ponto da demanda. Então, obviamente, é um negócio que, em tese, tem mais margem, mas desde que a oferta e a demanda esteja equilibrada. Classe média hoje, que sempre foi o grande mercado de Porto Alegre, não tem ninguém atuando. Vai dizer, porque a margem era melhor no alto padrão. Não era, desde que todo mundo não tivesse. Hoje a margem é melhor, eu garanto que está na classe média em Porto Alegre. Tá? Enfim, daí esse DNA e esse anticorpos era para classe média, tanto é que o nosso econômico era muito melhor que os outros, porque tendia a... E o nosso alto padrão, ele sempre tendia a ser uma classe média. Para a gente se posicionar aqui em alto padrão, a gente precisa ter um sócio que tenha essa mão de alto padrão. E aí nós fechamos, a gente fechou com a Melnick, a gente fez o Paride, fez o Fatino, era um projeto da Melnick, fizemos junto, parceria super exitosa. Aí virei aqui o diretor regional do Rio Grande do Sul. Depois
virei diretor regional, já tinha uma operação em Curitiba, no Paraná e em Santa Catarina. As histórias se repetem no mesmo tamanho. Só para dar uma dimensão, a gente chegou a vender, fazem mais de 10 anos, 850, 900 milhões de reais, a regional que eu tocava. O valor de hoje, mais de 10 anos, provavelmente alguma coisa perto de 1,5 bi. Ninguém conseguiu repetir esse volume hoje. Um dos erros foram esses, então isso não é exemplo a ser seguido. Vim aqui e dizer que lançou um VGV. Sim, o gigantismo que foi um dos problemas da Rossi, não só aqui no todo. É ao contrário, tem que vir aqui e dizer, tem que vir aqui, eu lancei o que eu tinha capacidade para lançar. Então eu digo isso de forma negativa, tá? Como que a Operação Regional lançou 1,5 bi há 10 anos atrás. Então alguns cases legais aqui do Sul, né? Fizemos Central Park, um bairro, a Rossi, a Cirela, a Goldstein na ocasião tinha o Jardim Europa, nós tínhamos que fazer um bairro, então a gente inventou aquela área, a gente entendia que aquela questão que distância se mede em tempo e não em quilômetros, aquilo ali estava numa centralidade urbana, a gente com viés também de crescimento econômico, quando a economia está crescendo não só se vende mais imóveis, como se vende imóveis maiores, porque a capacidade de compra aumenta, se vende imóveis maiores e as pessoas podem aceitar novas regiões, porque o ciclo é de crescimento, então aquele ambiente de crescimento e de novas regiões e de desenvolvimento, ele faz parte aí do mercado. Então não adianta a gente olhar com lupa, não adianta a gente olhar com lupa com a visão de hoje lá, a gente tem que olhar num Brasil que estava na capa da The Economist, o Brasil ia virar um país de primeiro mundo, né? Então esse Brasil que a gente tratava. E de fato se construiu, hoje está lá um bairro consolidado, foi um sucesso. Um sucesso na ocasião, enfim, grandes cada condomínio de 6 torres também não tinha essa referência de um padrão mais alto. A própria Rossi Fiatesse que nós fizemos lá foi super precursora, quebrar uma barreira do quarto distrito, que a nossa ideia, tanto é que está acontecendo hoje, né? O quarto distrito está acontecendo, enfim. Venderam bem na ocasião, né? Vendeu muito bem, foi um mega sucesso de venda, então também mais uma lição dos erros. Às vezes a tese está certa, o time está errado. O quarto distrito a tese estava certa, o time está errado. A gente vê o lançamento agora, foi um sucesso. Mas fomos precursores. Bom, né? Mas excepcional, mega sucesso. As pessoas, enfim, moram, tem escritório. Sensacional. O próprio Rossi Atlântida, que era um desafio, todo mundo fazia aqueles condomínios. Na época, o Marcelo Pegoraro, que trouxe, junto com o Fernando Desafio, era, o terreno é caro aqui, o que faz? Não paga a conta fazer loteamento. Se fizer sobrado, vamos ficar com uma frente de 6, um do lado do outro, o produto vai ficar ruim. A gente começou a discutir, mas o que vende? Vende beira de rio. Então, ao invés de fazer assim um do lado do outro, vamos testar a tese um em cima do outro? Cara, a gente fez. Será que não tem cara que não quer se incomodar com o jardim? A gente fez isso, fez pesquisa e pegou na veia e disse, cara, eu gosto desse negócio, desse segundo pavimento sem ter que me incomodar com o jardim. Cara, fez mega sucesso, tá lá, a Rossi Atlântida, acho que meio que foi uma virada, assim, dos primeiros empreendimentos, assim, construídos de grande dimensão no litoral. Enfim, aí tem vários outros até. E nessa ocasião tu já estava... Diretor regional. Tu era o diretor regional. Eu era o diretor regional. Só te reportava a São Paulo. Me reportava a São Paulo. Tá? Me reportava São Paulo, aos acionistas e ao comitê executivo da empresa. Do cara que arrumou o sofá ao diretor-geral, quanto tempo durou essa trajetória? Eu fiquei 13 anos na Rossi, 13 ou 14 anos na Rossi. E isso se replica, essa história se replica em Curitiba também. Depois a gente lançou muito em Curitiba, a Rossi foi líder de mercado em Curitiba. Fomos sócios, fizemos empreendimentos espetaculares em Curitiba, a Life Space Curitiba, que é 44 pavimentos no Batel, um empreendimento que até hoje é muito diferenciado. Fizemos 1000 unidades lá, um mega condomínio. Fomos sócios do João Malucelli, que a gente construiu a parceria, e da Invest Park, que é uma mega empresa. A Tara é a nossa sócia. Então, eu brinco, né? Às vezes, tem muito esse olhar local. As pessoas não têm tanto a dimensão assim, de tudo que a gente fez. Florianópolis menos. E hoje eu digo, realmente, não tem como ter a dimensão, porque é impossível de fazer. Né? Não teria feito de novo. E a Rossi, e a gente, obviamente... Às vezes a gente erra o produto, às vezes se a pessoa é especialista no moinhos de vento, às vezes ela erra o produto. Imagina lançar 2 bilhões de reais, é impossível. Várias cidades, né? E aí imagina, a gente fazendo a Rossi era boa em 4 capitais, a gente era muito bom, inclusive em Porto Alegre.
Se a gente só tivesse ficado em Porto Alegre, não teria dúvida que a Rossi até hoje, não sei se seria a maior, mas com certeza seria a melhor empresa aí da cidade. Mas a gente resolveu ir para 96 cidades. 96. Não tinha pessoas, não tinha como controlar e não adiantava ter processo. Aí eu vou te responder a pergunta onde começou os problemas da Rossi. A Rossi, capital abundante, que às vezes é ruim também, dinheiro de menos é ruim, dinheiro de mais também é ruim. Então o mercado de capitais, ele tinha dinheiro à disposição. A Rossi nós chegamos a captar 5 bilhões na época, nas várias entre operações de dívida e operações de dívida corporativa e IPOs, que isso hoje deve ser algo próximo de 7, 8 bilhões de reais hoje, tá? Na ocasião foi 5, tu disse? Entre as várias captações a mercado que a gente fez. Não tem nada a ver com financiamento da produção. Sim. São operações de financiamento a mercado para crescimento. Sim. Então o mercado dava dinheiro. Mas vamos dobrar, vamos botar a 10, 12 hoje, né, atualizando. Alguma coisa próximo de 10, com certeza. Tá? Acho que está mais próximo de 8. E o mercado cobrava muito crescimento. Cobrava muito, o mercado financeiro cobrava muito crescimento. Não, vocês têm que crescer, vocês têm que crescer. João Rossi falava, diz que tinha uma empresa que não crescia, esse cara é batedor de carteira, porque ele foi lá, captou dinheiro com plano de negócio e não lançava e deixou o dinheiro no caixa. E aí o mercado cobrava, você tem que crescer, tem que crescer, tem que crescer. E aí a gente cresceu para 96 cidades. Nossa. Com capital abundante, 100 pessoas para fazer, e as pessoas, se eu era um executivo nota 7 em Porto Alegre, com certeza eu entrando em Florianópolis, eu ia ser nota 5, eu ia ser nota 4. Tem uma curva de aprendizado. E tem uma curva de aprendizado acelerando, obviamente eu vou errar mais lá. E outra coisa, eu vou piorar em Porto Alegre, porque a minha atenção vai perder daqui e está lá. Então é uma fórmula que não funciona. Ter sócios. O sócio que tem muito menos capital, ele não é sócio. Ele tem que ter o capital dele relevante e comprometido. Se ele não tem, desalinha muito. Então crescer com sócios também é um negócio que tem que ter muito cuidado. É muito difícil tu ter um sócio alinhado. Então é uma fórmula difícil que ninguém encontrou solução até hoje de fazer, a não ser no econômico, que tu faz o produto padronizado e no final do dia tu está vendendo carnê, está vendendo financiamento, tu não está vendendo produto. O resto ninguém nunca fez e acredito que o país continental não vai conseguir repetir, ou se repetir vai trabalhar com uma margem mais baixa e não vai fechar a conta no Brasil. Então esse foi o problema da Rossi, e aqui aí eu posso falar, a gente errou bastante aqui, mas a gente errou muito menos que nas outras regiões que nós fizemos a expansão. Se mostrar o que a gente fez no Norte e no Nordeste, vai dizer, cara, isso aqui não dá para entender, mas é esse cenário olhando com o retrovisor. Assim como as outras empresas erraram. Sim, a Cirela errou muito, mas a Cirela, aquela questão de o controlador estava mais dentro da operação. Então o controlador soube puxar o freio de mão, para tudo, vamos estopar o prejuízo aqui, vamos focar que esse negócio não vai dar bem. Sim, vamos voltar ao que foi, de praças. O executivo, tudo é questão também, o executivo, o comprometimento do executivo e do executivo que veste a camiseta com as metas estabelecidas pelo board da empresa e com a sua carreira. Esse é o papel do executivo. Ele está ali para isso, ele não está ali para puxar o tapete o papel dele é executar o plano, da empresa. Ele pode até dar a sua opinião. No momento que está consensuado qual é o plano de negócio da empresa, resta executar. O acionista da empresa se comprometeu com o investidor institucional, com aquele plano de negócio, o investidor institucional com o board da empresa determinou este plano de negócio, contratou os diretores executivos para fazer, o diretor executivo tem que executar. Sim. Se não executa e começa a dizer que está tudo errado, sim, chega lá e diz assim, vai falar com o investidor estrangeiro e dizer que está tudo errado, rasga, tira o dinheiro, monta uma empresa e capta dinheiro para fazer outro plano. E o meu incentivo era em relação a crescimento e venda. Sim. Eu poderia pensar, mas enfim, mas não era esse o meu caminho, então eu errei. Outros erraram muito mais. Todas as empresas fizeram aquele período fizeram mal. Todas se deram mal, e o incrível que eu vejo os filmes, por isso que as histórias se repetem, e é muito mais importante os erros do que os acertos. Sim. Porque os acertos, às vezes o cara vai para um lado, os erros se repetem sempre.
Né? Sempre. Eu digo, não é possível que está fazendo exatamente a mesma coisa. A história, como é que é? A história não se repete, mas rima, né? Exato. E as empresas normalmente procuram os vencedores para se aconselhar, mas o vencedor ele tem a sua história vencedora. Às vezes é bom ouvir onde é que errou, quais são os problemas que deu, qual é o caminho que tu não faria. Eu vejo fazendo, enfim, então é legal falar isso. Né? Não, assim, eu tenho um business hoje, longe de querer, não sou consultor, não sou broker, não sou corretor e muito menos conselheiro, seja conselheiro de empresa ou dar consultoria, não é meu papel. Mas eu espero que, enfim, que se a contribuição que a gente está fazendo aqui seja dos erros. Eu acho que esse é o mais importante. Tá? Aí, então, nesse momento, a Rossi, uma dívida muito alta, um cenário aí de país onde a inflação começou a aumentar, os juros começou a aumentar, perda de poder de compra da população, aumento aí dos custos. Aliás, o mercado imobiliário é o melhor negócio do mundo, porque é um negócio alavancado com financiamento, quando o custo de capital, que é o principal insumo, o custo do dinheiro está barato, tu não tem inflação, tu tem uma economia estável com crescimento real de poder de compra. Esse é o céu azul para o mercado imobiliário. Aí é o melhor negócio do mundo. As taxas de retorno são excepcionais, as margens são excepcionais, gera emprego, vende, ganha dinheiro, não expõe capital. É o melhor negócio do mundo. Mas a economia se faz em ciclos, e aí que vem o grande problema. O ciclo do Brasil, estes milagres econômicos brasileiros ou são artificiais, ou eles são muito raros durante isso. Então, a história dos incorporadores ganham muito dinheiro em ciclo bom, e ele segue pisando no acelerador, ele não olha para fora, não olha para macro, e ele não sabe por quê, depois o que dava certo não dá mais. Às vezes o cara é excepcional, o cara é um consultor de alto padrão maravilhoso, e passou 1 ano, 2 anos, 5 anos, ele não está ganhando dinheiro, está quase quebrando. A empresa é a mesma, o macro mudou, o poder de compra mudou, a margem mudou. Então o incorporador tem que olhar para essas questões aí sempre. E quem sobrevive, meu pai dizia uma coisa também, ele dizia, o mercado imobiliário não tem nenhuma empresa que dura mais de 30 anos, não tem nenhuma empresa que... Um pouco é verdade. Aí depois eu fui com os exemplos, logo depois as empresas foram vendidas ou alguma coisa, viu? É impossível. Então, quando uma empresa teve uma, acho que o Cláudio Teitebo, que é o presidente do Sinuscom, fez 60 anos, cara, esse cara é o seguinte, é um herói. Assim, só quem já sentiu essa dor sabe todos os desafios assim para ter uma empresa numa economia que nem o Brasil. Então, a Rossi passou por isso e não tinha mais o que fazer, porque já estava com esse comprometimento. O principal insumo, que é o dinheiro, começou a encarecer demais, não tinha mais onde buscar capital, tá? E o poder de compra não conseguia mais vender com margem, porque o poder de compra, a inflação corroeu. Eu acho que a gente já viu esse cenário em algum momento. Né? Aí precisava salvar a empresa. Eu tinha a maior operação aqui, tinha vários desses investidores institucionais, obviamente estavam alocados aqui, e essa turma, eles queriam resolver o problema também, né? O credor, o investidor quer resolver o problema. Então eu fiz muito esse papel de fazer essa interface e falar com esses investidores. Porque o investidor também que conhece, ele não quer falar com o CFO, que vai falar aquele financeiro de Faria Lima. Ele quer falar que o cara conhece a operação. Mas também não adianta ser um engenheirão que só e vai passar com... Então, eu era o cara que conseguia unir esses dois mundos. Eu estou falando de 10 anos atrás. Eu tinha essa visão financeira, tinha essa visão macro e a maior operação e conseguia conversar e passar isso. Aí eu acho que eu fiz um excelente trabalho de desalavancagem, que é a palavra bonita de tu conseguir vender o máximo possível de ativos, de negócio, do que quer que seja, para diminuir a alavancagem da empresa e para conseguir sobreviver e para tentar pegar outro ciclo para a dívida não te matar. Então eu fiz um trabalho muito legal aqui de venda de ativos. Então um trabalho muito legal foi com as pessoas de dentro, com o acionista, com os investidores, porque aí o papel do executivo também, como eu fiz a minha vida inteira, obviamente eu estava preocupado com a minha carreira, com meus objetivos, mas eu estava preocupado, eu defendia os interesses da empresa, eu tinha que ser um cara correto e defender os interesses para quem eu estava trabalhando, sempre em primeiro lugar, sempre. E fazia isso para a Rossi e fazia isso para os investidores. E depois, o cara posso ter apertado de um lado ou do outro, mas depois o cara reconhece, esse cara é um cara que eu posso trabalhar, ele é um cara que vai fazer. Então, nunca se tentar o atalho onde tu vai ganhar mais dinheiro, faz a coisa correta. Isso não é nem no longo prazo, isso no médio prazo é onde vai te dar mais dinheiro. Tá?
Isso para mim é uma convicção máxima, é o que eu levo para sempre, faz o correto, não importa o que te dá mais dinheiro. Fiz um trabalho com investidores institucionais muito fortes em São Paulo, assim, alguns se tornaram meus amigos em São Paulo, com alguns investidores muito importantes aqui no Sul, né? E aí, enfim, RB Capital, por exemplo, que era uma dissidência da Rio Bravo, que aliás nasceu aqui no Rio Grande do Sul, era um credor importante, a gente fez esse trabalho grande, acabei saindo da Rossi e fiz uma sociedade com eles para fazer produtos estruturados aqui no Sul, uma gestora RB Capital. Pois é, aí a gente entra um pouco no que você está fazendo hoje. Né? Isso, aí eu vou entrar no... Enfim, fiz essa alavancagem, vendi muitos ativos, vários terrenistas, aí vendia assim... Vendia recebível, vendia cota de SPE, vendia terreno, vendia imóvel, fazia capital de giro, isso, tudo que puder. Aí eu juntei as duas pontas, né? Tudo que podia fazer, eu conseguia e fazia. Então, enfim, fiz com... Acho que de famílias, assim, não vou citar, mas posso dizer que sim. As principais famílias que investem em mercado imobiliário ou tinham negócio com a Rossi e a gente desfez para desfazer bem, ou então quem não tinha oportunidade porque tinha muito ativo para se vender. Então eu acabei mesmo com as famílias tradicionalmente grandes investidores, eu acabei me aproximando e fazendo vários negócios e com esse durante a minha carreira acabei ficando amigo de vários. Mercado institucional idem, me aproximei muito na Faria Lima, né? Muito da Faria Lima, assim, cara, puta, isso aqui, e vislumbrei que tinha uma grande oportunidade, que era o seguinte, cara, esses mundos não se conversam. O cara da Faria Lima nunca sentiu a dor do que é lançar um empreendimento imobiliário, ele não sabe a dor do cara, até hoje é isso. Vai sentar aqui, o Sinduscon chama o cara lá da corretora XYZ para falar. Cara, o cara ele vai falar o mundo dele, né? Ele está falando japonês, a dor do incorporador é outra. E o incorporador ele não tem como saber e ser o especialista de como ele dá aquela roupagem para atrair capital melhor do que ele atrai hoje. Esse cara tem uma super oportunidade aí. E eu me direcionei para isso, mas não para ser... Minha visão sempre foi, eu não quero ser broker de investidor, porque eu conheço aqui o Marcelo, que é um grande investidor. Eu vou apresentar para a empresa Y, eu não sou o dono do Marcelo. Eu apresentei um bom negócio, ele faz negócio comigo, eu sou o gestor, eu sou o alocador do capital do Marcelo. E eu também não sou o dono da empresa. Se depois eles fizeram um negócio direto, eu não tenho o que reclamar. Então tem que entregar mais para o alocador de capital que está fazendo um negócio comigo que simplesmente apresentar a boa oportunidade. Eu tenho que ser responsável pelo capital que eu estou indicando para ele fazer. E ser responsável não é somente a indicação, tem que botar a mão na graxa, que outra coisa normalmente o cara da Faria Lima não faz. Ele tem que entender a dor, ele tem que estar lá. Não é o discurso no pé do barro. Ontem um negócio grande que eu estou fazendo literalmente lá. Joguei fora minha calça porque eu estava lá olhando o negócio, porque senão o negócio não funciona. Tá? E aí... fiz uma sociedade com a RB, comecei a fazer vários negócios grandes aqui em Porto Alegre também, com esse viés financeiro. Aí o Marcelo Maisonave me chamou e ia fazer um negócio aqui, como eu assinei NDA também não posso citar o nome, para uma grande incorporadora, que é aquela confusão de pré-venda inicial e tem que torrar apartamento, e aí o cara vende a 10, e o gaúcho, ao contrário do paulista, ele gosta de dizer que paga o barato, não caro, e aí ele resolve a exposição inicial, o pagamento do terreno, torrando aquelas primeiras unidades, né, para depois lançar, e aí chega lá o amigo, comprei aquela barbada do fulano, paguei 10 e dá aquele estrago. Sim. Então, eu disse, pô, o Guto é um cara que sabe fazer e tal, está nesse mundo, o Guto é um cara certo para isso. Estrutura aqui para mim, entre outros negócios com estrutura, para mim aqui um negócio para organizar essa pré-venda, fazer isso de forma profissional, uma empresa grande daqui, tá? Fui lá levar para o Marcelo, super oportunidade, fui lá levar para o Marcelo Maisonave. Disse, Marcelo, tem um negócio bom aqui, preciso montar contigo. Isso há 5 anos e meio atrás. Ele disse, Guto, cara, o negócio que eu estou envolvido, eu estou montando a nova XP aqui, que é o Warren. E, cara, negócio estruturado imobiliário na XP, desse que montou o que mais voa, porque o brasileiro, ele não quer entender de bolsa, de multimercado, de derivativo, de COI. O investimento brasileiro é imóvel. Então, por isso que o sucesso dos fundos imobiliários é esse. A hora, cara, teve um cara no XP que a gente falou, tu é o cara aqui, eu ia falar contigo, é destino, tu tem que tocar esse negócio aqui para o Warren, nós estamos abrindo, vai ser a nova XP, no modelo disruptivo e tal. E o Marcelo, além de ser amigo, cara, o Marcelo é dos caras, assim, pela história que ele fez e pela pessoa, dos caras no mercado financeiro do Brasil, dos caras mais respeitados em todo o Brasil. Marcelo é cara que tem não só porta aberta,
mas tem espaço para fazer negócios com qualquer cara no mercado financeiro do Brasil. Eu acho que assim a gente tem muita sinergia. Ele também, ele sempre fez o certo. Ele sempre uniu com retidão. Então, as pessoas percebem isso. Então, todo mundo quer estar próximo do Barcelo e fazer negócio com ele. Tá? Ele pode não ser o quinto da Forbes, mas isso não é importante em determinado nível. Eu tenho certeza que a felicidade dele é isso. Ele construiu a história dele e é um cara que está acima num patamar nesse mercado. E eu falo isso porque eu acompanho assim também. E assim, eu vejo a percepção que o mercado financeiro tem com o Marcelo. Então, mais do que ninguém, eu tenho ele como parceiro de negócio, como amigo, como investidor. Para mim é um dos nomes que me ajuda muito. Assim, ele tá próximo de mim sempre durante a minha jornada. Eu falei, Marcelo, beleza, mas cara, não quero ser mais executivo, cara, já passou meu ciclo, tal. E ele também é um excelente vendedor com um jeito. Falei, não, tu não vai ser executivo, tal. Nós vamos fazer uma sociedade, mistura as duas coisas, maravilha, e tu vai aqui, vai ser uma sociedade, tu vai tacar essa parte de mercado de capitais aqui na Warren. Beleza, mas também já sou mais macaco, mais velho, de fechado, mas vamos botar no contrato que, puta, é esse modelo e tal, porque depois a empresa cresce, muda, o negócio é pequeno e a corporação me engole. E eu não quero mais essa, eu quero ser o... Resumo, a gente tocou, a corporação me engoliu, porque cresceu demais, mas a gente construiu uma história muito legal, assim, mercado de capitais, tá? A gente fez 2,5 bi em operações, o foco era real estate. A gente fez 2,5 bi em operações, assim, IPOs de fundos imobiliários, operações de crédito, operação de equity, entrando em SPEs, entrando em permuta. E uma história super exitosa e reconhecida na Faria Lima. Isso é um negócio legal, assim, tu vai na Faria Lima, no institucional, pergunta, pô, a Warren e tal, como é que é o mercado de capitais, né? Cara, todo mundo gosta, todo mundo fala, a gente está longe, a gente ainda é muito pequeno, porque aí não é briga de gigantes, é briga de, cara... Só que a gente, seguindo esse trabalho sério, fazendo isso, a turma, todo mundo quer fazer negócio com a gente, então foi muito bem reconhecido. Aí tem uma outra brincadeira que eu faço, é o seguinte, e eu uni esses dois mundos, isso eu sabia fazer, eu tinha esse conhecimento em mercado de capitais para mercado imobiliário, porque muitas dessas questões e essas estruturações da roça a gente fazia via mercado de capitais, e o imobiliário. Aí, assim, no mercado financeiro, sempre me viam como cara de imobiliário, não achavam que eu não era imobiliário, e no imobiliário achavam que eu não era muito um cara de produto, de engenharia, achavam que eu era um cara mais de financeiro, dependendo do lado do lado que eu estava. Tá? Mas aí na Warren eu entrei, as coisas começaram a dar certo, e ninguém me perguntou se eu entendia de agro, se eu entendia de infra, se eu entendia dos outros mercados, acabei incorporando e montando essa área de mercado de capitais. Então eu fiquei como o sócio responsável pela área de mercado de capitais da Warren. É um investment banking, assim, qual é o ápice da carreira do mercado financeiro? É investment banking que faz isso, entendeu? Então, acabei meio que, por acaso, juntando essas pontas, aqueles estudos lá que eu fiz, aqueles livros que eu li, com minha carreira, com os negócios que eu fazia na roça e montando isso na Warren. Resumo, até assim, agora, até com isso, virei um sócio importante da Warren, porque também está lá, outra coisa que eu fiz também, todos os bônus que eu ganhei, eu comprei em participação da empresa também, né? Pô, eu sou sócio, mas não me deram de presente, então eu gerava dinheiro e fui comprando, então fiquei com uma participação relevante na empresa, a corporação, e que eu entendo que tem um futuro, é a melhor empresa de investimentos do Brasil hoje, é a Warren. Ela não é a maior, mas ela é melhor. Um dia o mercado vai perceber isso. A tese aqui não é financeira, mas quem se informar vai entender. Por isso que eu fiz, não foi para fazer caridade, por isso que eu peguei todo o dinheiro que eu teria ganho nas operações e reverti para a própria empresa e acionista. Só que terminou meu ciclo, então eu viro um sócio, sigo como um sócio relevante, fazer negócio como parceiro comercial e deixo de ser um executivo da empresa, porque para tocar os outros negócios imobiliários que dentro desse meu contrato foi a condicionante que eu fiz. Eu fiz, a minha sociedade é para mercado financeiro. O que eu não tenho exclusividade é para negócios imobiliários, que dentro daquela cultura, empresa pequena e negócios grandes. E os negócios grandes aconteceram e estão se tornando gigantes. Então, para não repetir os erros que eu vi, estou fazendo duas coisas. Estou me dedicando mais aos negócios e estou trazendo gente boa para trabalhar junto. Boa, foi bom. E nessa história sensacional, né, Tiagão? Muito boa, olha, diferenciado, né? E todo o know-how aqui que ele nos passou e as mensagens aí, né, e os alertas que
que ele nos passou aqui para quem quer permanecer vivo no Brasil, né? Sim, essas questões dos ciclos imobiliários são muito importantes. E a gente teve até recentemente, fomos beneficiados aí dessa diversificação da tua carreira num empreendimento que eu acho que exemplifica bem essa nova fase, que é o Clareia, na Barrinha, o condomínio, que ficou muito legal, acho que um sucesso grande de vendas. Seria esse um exemplo da tua atividade hoje no negócio imobiliário, de estruturação, de comercialização? Legal duas coisas, quando a gente une quando tem um negócio e tem uma história, porque a história conta a história legal, mas fica sempre a sensação que pode ter sido a história dos outros. A gente sabe que é a história dos outros, mas a gente estava junto, construindo junto e botando esse tijolo. Então eu tenho o mesmo orgulho dessa história que eu construí, não sendo acionista controlador. E essa história corrobora, e a gente não tem só história, mas tem a realidade já para contar. É muito legal isso. O Pedro Sirotsky na Barrinha. Né? Então ele chamou eu e o Mauro Dorfman, enfim, as famílias já se conheciam, conhecia o Pedro. Mauro Dorfman, que era um amigo publicitário super, um dos maiores publicitários aí que já teve aqui no estado. O Pedro tinha feito um condomínio, o mercado imobiliário cresceu, se profissionalizou. O Pedro é um cara de comunicação, obviamente, tem isso no DNA. Ele tinha a praia da Barrinha, talvez um diamante bruto ainda, assim, o melhor lugar assim, próximo do mar, dentro dessa nova tendência, né, de litoral para se ter a sua residência, e ele queria fazer de forma profissional. E aí ele chamou eu e o Mauro, ele queria conversar, né, o que se faz. Entendi que o Mauro era mais conceituação, eu era esse cara mais da estruturação financeira, da engenharia. E aí aquela questão de mesma coisa, desde o de D0 eu não disse que eu não sou consultor. Nós estamos aqui como amigos, eu posso estar e faço isso com prazer, ao contrário, aprendo todo dia, é um prazer estar com ele todo dia. Então, assim, eu converso contigo e vamos acertar que negócio é esse. E a gente ficou. E o Pedro tinha muitos, eu não quero replicar, não quero um escovador saindo de Shangri-La e botar na Barrinha, que aqui o espírito é outro. O cara que vem para cá, ele vem buscar outra coisa. Então, eu sabia muito o que não fazer, mas uma coisa é tangibilizar isso e unir todas as pontas e transformar isso num produto imobiliário de sucesso, que mantivesse o espírito da Barrinha, que fosse um produto imobiliário vencedor e que todas as pontas fechassem, né? Tanto de construção, de custo, de margem, de tudo isso. A gente ficou desenhando isso, acho que deu quase um ano, eu, Mal e ele, e com conversas e pensando no detalhe, como é que ia ser a arquitetura, vamos trazer o cara de São Paulo. Não, cara, tem que ser a linguagem da Barrinha, tem que ser isso, tem que ter identidade. Pô, vamos fazer uma mega área de lazer, uma piscina, um salão de festa. O cara que vem aqui, o salão de festa dele é a praia, ele não quer festa dentro de casa. Não é isso, isso muitas verdades do Pedro. Muitas verdades do Pedro. Tem DNA forte do Pedro. DNA forte do Pedro, o conceito, o espírito do empreendimento é do Pedro. Do Pedro, que a vida dele foi a Barrinha que ele construiu. E o que eu e o Mauro conseguimos fazer, junto com o Pedro, é tangibilizar isso num produto vencedor. Né? E financeiramente estruturado. E aí vem a segunda fase, é o seguinte, tá bom, mas aí, Pedro, tem o seguinte, tu já tem a principal parte disso aqui, que é ser o dono do terreno. Tem a outra coisa seguinte, tá, mas o empreendedor sempre toma um risco. Se tu quiser, tu não precisa tomar risco nenhum, tu só fica com a parte boa, que é todo esse produto que nós desenhamos. Tá, mas e quem fica o resto? Eu fico. Eu tenho esta equação financeira é minha especialidade. Há duas perguntas que ele fez, tá, mas quem faz isso? Não, se eu for sócio, a GK for sócia, que é a nossa empresa, aí nós tocamos. Se eu só fazer, o resto eu não vou fazer. Eu não vou ser broker aqui e te apresentar um negócio. Se abrir, tá bom. Eu falei, cara, é alguma coisa entre 0% e 100% desse negócio que eu quero ter. Se for 0, eu não vou entrar. Se for muito pouco, eu vou ter menos interesse em alguma coisa. Ficamos com uma participação super relevante no empreendimento como um todo. Né? Aí fiz a equação financeira, trouxe outros sócios, e esses sócios são smart money, assim, que não é só... Todo mundo quer ser investidor lá. Todo mundo quer ser. Sim. Só que eu tenho que trazer pessoas que agreguem. Sim, não só o dinheiro, né? Então não só o dinheiro.
Então, quem é que eu trouxe? Trouxe o Ricardo Cecego, que eu brinco, pô, diz 3 nomes do mercado imobiliário de Porto Alegre. O Ricardo vai estar em todas as listas. Sim. O Ricardo é uma, assim, eu ter ele de sócio, de investidor, de amigo e quase um mentor, aconselhador, cara, é uma honra para mim. Eu não preciso me apresentar, eu digo, cara, o Ricardo é meu sócio. E ele é um cara que, de novo, eu aprendo todos os dias com ele, como ele conduz os negócios, a retidão, aquela questão da identidade. Então, o Daniel Goldstein, pô, os maiores, talvez o maior nome jovem hoje que vai ser o grande incorporador, que obviamente vai ser, conhecendo ele. Tem o Celso Folber, que é um Regis Radin, que são amigos de outro setor, mas trazem outra. O Mauro Dorfman tocando esse negócio comigo, uma visão de posicionamento, tudo isso agrega. Sim. Né? Tudo isso agrega. A gente montou isso, eu sou sócio, e essas empresas, e esta empresa constituída na qual eu sou sócio, com uma participação relevante, contratou a GK e a Cian para fazer a parte de conceituação, para fazer toda a parte de ser um incorporador. Né? Ser um incorporador e tocar esse negócio. Lançamos, mega sucesso, teve lá objeto de desejo, sonho de consumo, virou o produto, né? E o que é muito legal assim disso tudo, né? Que é o que tu falou para mim, assim, o Clareia ele é a prova que demorou, mas cara, as pontas se unem e sempre convergem se tu vai no caminho correto. E eu recebi até um vídeo de 2 artistas super famosos, assim, do Vitor Clay e do Guto, que é amigo dele. Eles compraram lá, eu não conhecia, eu não conhecia Vitor Clay. Eles compraram, eles mandaram, cara, o cara emocionado comprou, o cara tem 1,5 milhão de seguidores no Instagram, cara, super sucesso, um cara, obviamente, muito bem financeiramente, o cara comprou, ele tá alucinado, muito obrigado, produto maravilhoso, ligado à natureza. Eu falei, cara, isso aqui pra mim é o seguinte, é mais do que dinheiro, cara, o sócio feliz, o Pedro, assim, uma felicidade, cara, o cara que tá comprando, cara, isso aqui, pô, é uma realização muito maior do que, eu vou ganhar tanto dinheiro, entendeu? É o coroamento. Aí o que vem na sequência disso? Obviamente, como que é as questões assim, da questão da cultura do gaúcho. Pô, o gaúcho ele procura quando o cara já é vencedor, que eu falei que lá. Sim. Agora, fechei outros negócios. 2 negócios grandes com 2 famílias. Sim. Poderia ter fechado antes, aí esperou, poderia já estar lançando. Sim. Esperou o Pedro lançar, aquela história não serviu. Né? Então esse é o outro ciclo. Fechamos outros 2, outros 2. Tem mais coisa aí, ó, E nesse modelo, e é verdadeiro. Sim. O que eu entrar, a nossa capacidade, tanto negócios imobiliários, eles consomem muito capital, todo mundo tem sua. Sim. Os negócios que eu estou entrando é os negócios que eu quero tocar e que eu acredito. Então, obviamente, eu só posso entrar em negócios muito especiais. Pode dar errado? Pode. Claro. Mas eu vou entrar, eu não quero empilhar tijolo na Bela Vista, porque eu sei que eu vou ganhar dinheiro quando o mercado macro está bom, vou perder dinheiro quase a maioria do tempo e vai ter gente melhor que eu fazendo. Sim. Então, eu vou fazer ou o que não está ninguém fazendo, e é um negócio muito bom, ou então o que eu faço melhor que os outros. Para eu ser igual aos outros, eu não vou fazer, porque eu não sou melhor que os outros. Eu faço coisas que os outros não fazem. É isso, e os outros pilares, é isso, trazer gente boa, tá? Então a gente está trazendo equipe legal, está entrando gente de outras empresas, está vindo de empresa... Tem o Arthur aqui, então, que está nos bastidores. Ia falar, eu não sabia se eu podia falar, que dependia da data que saísse. Pô, Arthur, a gente... Mais do que... Enfim, veio de uma super incorporadora da Cirela e posso dizer, não foi... O que mais brilhou os olhos do Arthur foi esse projeto, foi essa história, cara. Eu tenho certeza, não foi o financeiro. O financeiro não foi discussão, foi esse projeto, foi ele acreditar no negócio de, pô... Então acho que a história é legal. O cara vai sair da Cirela, de uma empresa dessa que poderia ter uma carreira excepcional para tá aqui do meu lado. Então... Né, trazendo gente boa. Tem outra coisa que eu sempre acreditei, o negócio é pequeno, mas tem que pensar como empresa grande. Então a gente criou o processo, eu tenho o melhor ERP do mercado, nossos relatórios, nossa governança, eu posso garantir que é de empresa listada. Eu ouvi isso do Ricardo, ele falou, Guto, os relatórios que eu tenho aqui como sócio são melhores, não vou citar o nome, do que empresa de capital aberto. É inacreditável, como é que tu faz? É que eu estruturei a empresa assim, não foi torta. Sim, e já tem todo esse
Então eu tento... Esse longo aprendizado aqui que tu já relatou, né? Então isso, só que aí o ideal seria ter, o modelo ideal de empresa é, tu sempre ter negócios pequenos, negócios grandes, empresa enxuta, ter parceiros, mas tu tem que ter caras do lado, tem outras pessoas que trabalham comigo junto, mas tu tem que encontrar pessoas que tu saibam dividir contigo, e aí tem o outro lado que é o seguinte, tu tem que saber verdadeiramente dividir o que tu está construindo e dividir verdadeiramente são os méritos e o resultado financeiro também tu tem que saber dividir, senão tu não vai crescer, que é outra coisa que eu aprendi. Uma coisa que também, uma lição, o controlador, ele nunca reconhece antes, nem no momento, sempre vem depois, o que é lógico. O cara tem que entregar primeiro para depois, como qualquer negócio, primeiro tu entrega a mercadoria e depois tu recebe. Qual é a grande questão de quem está, seja mesmo o cara que está fazendo o negócio, ou quer montar um negócio, ou o cara que é um executivo, ele quer ver o dinheiro antes, para aí. Cara, primeiro constrói, primeiro entrega, o dinheiro vem depois. Sim. Então isso foi uma das lições e eu soube fazer isso. Mas as empresas erram também, muito, que ela não reconhece. O cara entregou, passou o tempo, e não reconhece aquele mérito. E aí os profissionais acabam ou desmotivando ou ficando pelo caminho. Porque aí é o controlador, é o sócio, é o acionista, que ou ele é fominha, ou às vezes não é isso. Ou às vezes ele acha que o mérito é só dele. Eu sou. E cara, ninguém é melhor que ninguém. Então as grandes histórias de sucesso, tu pode ver, o cara pode ser, eu brinco, o cara pode ser um pavão. Pode ser um pavão, ele brilha, tá, mas ele construiu sozinho não. Vê se não tem gente na cola dele que enriqueceu também, que não tá... sempre. Às vezes o cara enriqueceu menos e deu mais, mas cara, é sempre essa soma dessas duas coisas, né? Obviamente quem quer mais dinheiro vai para um tipo, quem quer uma outra coisa, reconhecimento vai no outro, mas as histórias de sucesso sempre tem esses times juntos. Que legal, muito bacana. Vamos Guto, nós temos um patrocinador muito especial, que é o Clube O Acionista, que é um site de informações do mercado financeiro, está fazendo bastante sucesso. E quando eles souberam que tu viria, ficaram muito animados, porque tu é um cara de mercado imobiliário, referência, mas também tem esse viés financeiro. Importante. Então eles apontaram umas perguntas para ti que eu vou nos apresentar agora. Lá vai a primeira pergunta. Considerando as operações de ativos de crédito junto ao Warren, como você vê as construtoras de capital aberto enfrentando o desafio de custo de capital e ainda ter que remunerar os acionistas? Não, primeiro acionista do grande Rica Guedes, né? Ele está no meio dessa jogada aí, ele é um grande, acho que está no... Cara, a gente não combinou isso, mas o Rica, que é o apelido, acompanhou esse início da Portocred lá, fazíamos negócios juntos. Enfim, faz horas que eu não vejo, mas se estiver vendo, um grande abraço para meu amigo Rica Guedes. Tem muita história para contar também, né? Vamos lá, não só o Warren, o que acontece nesses momentos de escassez de capital? Fazendo também a ligação com tudo que a gente falou. Todos vão ter uma margem menor, porque o mercado está com uma margem menor, porque os custos subiram, o poder de compra não acompanhou ou foi perdido. Então o que acontece? Aí tu vê esse movimento não só de consolidação, mas de fortalecimento, que tem uma estrutura de capital adequada. Então quem tem mais capital cresce nesses momentos e vai atrás de oportunidade. E quem não tem capital fica pelo caminho ou devolve aquele ciclo positivo que teve. Isso vale a mesma coisa para a Bolsa. Então as empresas hoje são da Cirela, com tudo isso está subindo, porque a Cirela tem uma equação de capital muito positiva. Então, obviamente, ela está se beneficiando dessa escassez de capital. Ela tem a matéria-prima, seja para remunerar bem enquanto está no caixa da empresa, ou seja para oportunidades aí de negócio que vai fazer e comprar ativos depreciados de quem quer vender. Então, essa é a história, a realidade do mercado e quem tem pensamento de longo prazo. E vai continuar assim, porque o Brasil não vai mudar. Quem acreditar que o Brasil agora os ciclos são perpétuos, vai errar. O Brasil sempre vai ser o que a gente está conhecendo, ele vai ter ciclos positivos que pode ser um pouco mais positivo, crescer um pouco mais, e depois vem um outro movimento que começa essas questões que a gente acompanha hoje, começa a voltar a inflação, juros aumentando e perda de poder de compra. É isso, o Brasil não vai mudar, é o DNA do Brasil vai ser esse, e que é um mar de oportunidades.
Então, a questão é isso. Meu conselho, que não sou alocador financeiro de investimentos, eu sou do ativo, é isso. Mas não é só nesse momento, como sempre. Em mercado imobiliário, procure sempre quem tem capital e a empresa capitalizada e quem tem capital, busque os almoços grátis aonde tem para quem tem capital. E aliás, essa é a minha cabeça e é o que eu faço, tá? Sim. Eu falei do Clareia, falei desses dois, e para fazer um pouco de merchan aqui, eu tenho outros negócios assim, que eu coloco os caras, isso aqui não é possível, é um negócio espetacular. Por que está fazendo isso? Porque o mercado está ruim, no mercado imobiliário, fazendo permutas, entrando em mercado, tudo isso que eu falei, o mercado está difícil, Porto Alegre está difícil, eu estou entrando, por quê? Porque é uma excelente oportunidade, é onde tu consegue fazer isso, juntando um grupo que tem capital, negócio que eu não faria se ele tivesse a 6. Sim. Tá? Sim, se o dinheiro está muito farto, não Exato, tem muito valor sentido. Exato. E nessa linha que eles estão perguntando, há notícias de mercado que falam em consolidação de algumas construtoras de capital aberto. Como você vê esse tipo de notícia? É natural por causa exatamente pelos motivos que eu falei. Quem tem capital é quem consegue sobreviver. Quem está passando por problemas no momento de dificuldade precisa dar uma solução. E o capital sempre, que é o primeiro a enxergar essa oportunidade, é quem é do setor. Então, sim, obviamente, estou vendo lá, obviamente vai comprar um ativo, vai comprar um negócio, vai fazer um investimento, agora é hora de crescer. O mercado está ruim, eu tenho capital, é hora de crescer. Eu não conseguiria comprar aqui ou me associar ou fazer uma troca de ações com uma empresa menor hoje, porque ele passa lá na Faria Lima, o cara pergunta quanto dinheiro ele quer. Sim. Hoje aquele mercado está fechado, sim, eu acredito. Então, com certeza são nesses momentos que o mercado muda, enxuga, consolida, quem tem capital volta mais forte, se sabe enxergar as oportunidades, né? E depois aí o Brasil vai ter algum momento que vai voltar. Aliás, se me perguntar, eu entendo que dependendo do cenário que vem pela frente, o Brasil pode ter um momento muito positivo para a economia e para o mercado imobiliário. Está muito fácil de acertar o fiscal, os juros começarem a cair, o crédito voltar, está muito fácil. A própria Argentina mostrou que dá para arrumar rápido a casa, né? É incomparável. O Brasil é um pouco... Muito mais fácil. Eu vou dizer o seguinte, não é nem um pouco de vontade, é um pouco de sanidade. Sim. Fazer um pouco de... Só fazer o óbvio, né? Só fazer o óbvio, é só pensar um pouco, ter um pouco de senso comum com o país, não se trata de questão ideológica. Se trata de questão de ter senso do que o Brasil precisa, não é ideológico. Um pouco de racionalidade. Um pouco de racionalidade, e vai ter que fazer, porque a sociedade cobra isso. Sim. Ou as circunstâncias vão impor. Né? Ou as circunstâncias vão impor. Então, a gente volta agora de novo para um ciclo positivo que se abre um momento único de oportunidades agora, ainda com, eventualmente, um pouco mais de risco, mas com oportunidades que estão proporcionais ao risco também. Proporcionais ao risco nesse momento. Muito boa, hein, Diogo? Muito bom, olha. Sem dúvida dos melhores aqui que já sentaram com a gente. E, Guto, gostaria de te agradecer imensamente a tua disponibilidade de ter vindo aqui. Foi uma aula aqui para nós. Muitos cortes vão ter para a gente usar nas redes sociais. E te passar as palavras para as tuas considerações finais aí para o nosso público. Te agradecer aí mais uma vez. Não, eu que agradeço, super oportunidade. Até quando a gente entrou, assim, a gente tem muita história para contar. E eu sempre pensei que não, a gente tem história porque está ficando velho. 53 anos já passou da linha d'água, né? E aí, pô, e as pessoas não sabem, às vezes, pô, meu filho está com 16, minha filha com 11, também não se interessa, assim, eu vou contar e tal. Pô, aqui era o prédio da roça, aqui o papai que fez, aquilo não está nem aí, quer saber? Eu disse, pô, é um negócio tão legal, assim, então talvez... Eu pensei em escrever um livro, eu sou bom de matemática e ruim de escrita, então eu disse, pô, eu não vou conseguir escrever um livro. Então, ou eu vou gravar, ou eu vou ter que sentar um dia com ele e contar, mas ele vai esquecer. Então, talvez... E normalmente os podcasts eu faço muito para mercado financeiro. E aí é focado, mercado de capitais, cria, o que acha, como é que faz, como é que não faz, palestra para tudo quanto é lado. E deixa aquela história que talvez seja mais bacana, porque é mais sexy, mercado financeiro, mercado de capitais, investment banking, e deixa essa história que para mim é muito mais rica, que é essencial lá dos primórdios. Então, pô, só quero agradecer que pelo menos alguém quis me ouvir e quis gravar isso. Aí, pelo menos se ninguém vê, fica para mim o registro. Tá? Guto, eu te garanto assim, ó, que muita gente vai ver e que a história para nós que somos do mercado imobiliário é fantástica.
e tu tem 53 anos, mas já viu umas 3 vidas aí dentro, né? Então, É muita experiência. Por isso que teu sucesso na estruturação, ela não ocorre de graça, e a gente entende, conhecendo a tua história, o quantos MBAs tu tem aqui dentro de tudo isso que aconteceu, né? Então, muito obrigado, parabéns pela trajetória e até o próximo encontro, pessoal. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Até.